Olá, eu sou Simone Turelli e hoje a gente vai falar sobre o mau comportamento dos filhos. Se você tem filhos, ou talvez aí você conviva com crianças e adolescentes, seja como professor, seja como tio, padrinhos, avós, não importa. Normalmente você vai em algum momento enfrentar essa situação, o mau comportamento das crianças, né? E aí, eu vou trazer para você uma perspectiva das possíveis causas para esse mau comportamento e o que você pode fazer para controlar aquela situação, tá bom? Então eu convido você também a participar desse canal. Se você não se inscreveu, então se inscreva nesse canal, ative a notificação. Os vídeos aqui não são tão frequentes assim, então para que você não perca, ative a notificação para que você possa ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então olha só, a primeira coisa que a gente precisa perceber e avaliar é se aquele comportamento que você ali está naquele momento considerando como um mau comportamento realmente é um mau comportamento. Porque o que acontece? Muitas vezes os pais consideram aquele comportamento daquela criança, daquele adolescente como mau comportamento e não é, tá? E aí, para você perceber se é ou não, eu vou te orientar a você ter duas lentes, digamos assim. Você precisa avaliar aquele comportamento através de duas óticas. A primeira ótica é a ótica da faixa etária. Então, isso significa que para cada faixa de idade, existem comportamentos esperados daquela faixa etária. E isso não significa mau comportamento. Então, por exemplo, você tem uma criança de 3 anos em casa que está fazendo birra, malcriação, pirraça. Aí você fala, está se comportando mal. Não, é um comportamento esperado para aquela faixa de idade, porque a criança nessa idade, ela não tem nem habilidade social e nem mesmo linguagem para dizer o que ela quer, o que ela está sentindo. Então, a forma que ela tem para expressar aquilo, muitas vezes é através da birra, através do choro. Então, esse comportamento que muitas vezes alguém está dizendo que é um mau comportamento, é apenas um comportamento esperado para a faixa etária, tá? Então é importante, eu vou trazer outros vídeos no canal também, falando um pouquinho sobre isso, né, sobre o que esperar em cada faixa de idade, mas é importante a gente, como pai e mãe, ter um mínimo de noção para entender, esse comportamento é esperado para essa faixa de idade, tá? Então essa é a primeira ótica que nós precisamos avaliar para ver se aquilo realmente é um mau comportamento. Muitas vezes não é. Qual é a segunda ótica? É a ótica do perfil comportamental. Eu aqui no canal tenho vídeos que falam sobre traços de caráter. Eu abordo esse tema de perfil comportamental através da metodologia do conceito dos traços de caracteres. Tem um vídeo aqui que se chama Os 5 Traços de Caracteres. Você pode assistir depois e aí você vai ver exatamente como funciona cada traço, tá? Outra coisa que é importante a gente entender é qual é o perfil comportamental do nosso filho, ou seja, o que eu posso esperar daquela criança, daquele adolescente. Então, muitas vezes você tem um filho que tem um perfil comportamental que é mais reservado, que é mais introspectivo, que é mais calado, e você acha que aquilo é um mau comportamento, que ele está se isolando. E aí você vai esperar algo que não é do perfil dele. Da mesma forma, tem perfis que são muito competitivos. E aí você acha que aquilo é um mau comportamento, que aquele adolescente, que aquela criança está querendo ser melhor que todo mundo. E aí você vai agir de forma inadequada ao perfil dele, que aquilo é natural do perfil. E é uma qualidade. Você só precisa direcionar isso. Da mesma forma que tem perfis que são mais persuasivos. Eles têm aquela lábia, sabe? Aquela facilidade de convencer e você pode achar que você está sendo manipulado pelo aquele filho e vai dizer que isso é um mau comportamento. E isso também é uma grande habilidade, a habilidade da persuasão. Se você não identifica que seu filho tem essa característica, muitas vezes você vai castrar uma grande habilidade dele. Então, é importante a gente enxergar os nossos filhos por duas óticas para realmente identificar se aquele comportamento realmente é um mau comportamento. Primeiro, é a ótica da faixa etária, né? Aquele comportamento está adequado para a faixa etária? Uma criança de 3 anos fazer birra é adequado para a faixa etária.
Ah, uma criança de 8 anos fazendo birra não é adequado. Opa, aí já acende um sinalzinho de alerta. Realmente, então, isso aí é um mau comportamento, tá? A outra ótica do perfil comportamental. Uma criança ou adolescente com um perfil comportamental competitivo, ele vai querer se sobressair, ele vai querer se destacar. Então, isso é natural dele. Agora, se isso está demais ou não é o perfil dele e ele pontualmente está se comportando dessa forma, eu preciso enxergar. Opa, será que isso é um mau comportamento? O que isso está querendo me dizer, tá? Então, eu preciso ter essas duas óticas para filtrar. Não, isso é da faixa etária, não, isso é do perfil comportamental dele, não é mau comportamento. Entendido isso, você já fez esse filtro e aí talvez você tenha chegado à conclusão que não é mau comportamento ou sim, é mau comportamento. E aí, o mau comportamento, ele tem uma causa, uma origem. E aí eu vou pedir para você pensar na figura de um iceberg. O iceberg, ele tem uma pontinha que é visível, que a gente até acha que é grande, né? Mas muito maior é o que está embaixo d'água. Essa pontinha que é o visível é o mau comportamento. É aquilo que você está vendo a criança manifestar. E a parte que é muito maior, que a gente não enxerga de primeira, é a necessidade da criança. A origem daquilo que você está enxergando. Então, a criança, ela tem uma necessidade, e não é só a criança, na verdade, somos todas as pessoas, todos os adultos, todo mundo precisa se sentir aceito e importante. Quando a criança, ela não se sente aceita nem importante, ela começa a manifestar maus comportamentos. E aí, é muito mais fácil para nós pais agir diante desse mau comportamento com raiva, com frustração, do que parar e olhar para aquela criança e pensar o que ela está querendo me dizer. Porque é isso que você precisa fazer. É enxergar o que ela está tentando dizer. Qual é a necessidade que ela está tentando manifestar? E por não ter habilidade social, nem linguagem suficiente, ela tenta demonstrar através daquele comportamento inadequado. E uma coisa que é importante a gente entender é que aquela criança, ela não está se sentindo aceita, não está se sentindo importante pela crença que ela tem, pelo que ela acredita. Porque talvez você pare e pense, Simone, mas eu nunca tive nenhuma ação que justificasse. A criança, ela não se comporta pela verdade em si, ela se comporta pelo que ela acredita que é a verdade. Então não adianta você falar, mas a intenção da mamãe não foi essa. Ela entendeu que foi. As crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Então, é importante a gente não rebater a criança, mas tentar entender o universo dela, tá? Então, entendido que passei aquele filtro da faixa etária e o filtro do perfil comportamental, cheguei à conclusão que aquilo realmente é um mau comportamento. Então, você já entendeu que aquela criança está buscando o senso de aceitação e o senso de importância. A partir dessa necessidade, ela pode ter 4 crenças diferentes, né? Ela pode, na verdade, reagir de 4 formas diferentes. O mau comportamento dela pode estar ali buscando, uma atenção indevida. Então, aquele comportamento é aquela criança que está querendo aparecer. Que muita gente fala, está querendo aparecer, está querendo chamar atenção. Sim, ela está querendo. Se ela não consegue fazer de outras formas, ela está usando aquele comportamento inadequado para isso. E aí, qual é a sua postura diante disso? Você precisa ter tempo, oferecer tempo de qualidade com essa criança, com esse adolescente. Então, aquele comportamento que está chamando muito atenção, a criança está por trás daquele comportamento falando, olha para mim, vocês não estão se importando comigo. E ela faz de forma equivocada. Então, você precisa oferecer a ela, de forma previsível, um tempo de qualidade. Por exemplo, eu sei que meu pai ou minha mãe, quando chega do trabalho, todo dia, de 7 às 8, fica aqui comigo, conversando, brincando. Aquela criança, aquele adolescente, precisa ter a certeza que ela vai ter a presença e o carinho de vocês em algum momento do dia, tá? Simone, como eu sei
se é realmente essa busca pela atenção. Eu vou falar 4 comportamentos que a criança tem buscando a aceitação e a importância. Uma é essa forma inadequada de chamar a atenção. Como que você sabe se é isso? Isso está relacionado a como você se sente diante daquele comportamento. Então, quando a criança tem aquele comportamento, mau comportamento, e você se sente preocupado, culpado, geralmente essa necessidade é a da atenção. É um tempo de qualidade que está faltando, porque na verdade você sabe, né? Talvez você saiba sim que você precisa dar mais atenção, que você precisa estar mais perto, tá? Então quando você sente que aquele comportamento desperta em você uma certa culpa, uma certa irritação, uma certa preocupação, muito provavelmente você precisa parar e dar mais atenção para aquela criança, mais tempo de qualidade para aquele adolescente, tá? Qual é a segunda forma da criança reagir a essa busca de aceitação e de importância? É ela disputar o poder com você. É aquela criança que está ali sempre em conflito, né? Ela não aceita ordens, né? E como você sabe se é isso ou não? Geralmente você, diante desse comportamento da criança, se sente numa postura de... sabe quando alguém está competindo com você, você se sente meio ameaçado? Então, é como se você estivesse perdendo espaço. Então, a criança está querendo, na cabeça dela, de forma inconsciente, lógico, de forma inconsciente já que você não me dá atenção, então você também não vai mandar em mim. E aí, o que você precisa fazer? Não tentar controlar aquela criança, tá? A gente tem que tirar um pouco dessa nossa necessidade de controle. Não a gente precisa sim deixar a criança participar do processo de escolha. Então, quando a criança está disputando muito poder com você, deixa ela participar das escolhas. Ofereça escolhas limitadas. Olha, você quer comer isso agora no almoço ou agora na janta? Você quer fazer isso agora ou daqui a meia hora? Entende? E não vai fazer isso agora. Vai comer isso agora. Então, essa maneira faz com que ela se sinta não vista. Eu não sou importante, né? Eu tenho apenas que obedecer. Então, quando você traz ela para participar daquelas decisões, é uma forma de você reverter isso aí, tá? E aí é importante também você ter uma rotina estruturada, você permitir que ela participe do desenvolvimento dessa rotina, e a rotina vai conduzir o dia daquele adolescente, daquela criança, sem que você tenha que ficar enfrentando embates toda hora para tomar banho, fazer a tarefa de casa, arrumar o quarto, enfim. A rotina, ela vai ajudar bastante, mas desde que o adolescente, a criança, participe da construção da rotina, e quando você vai dar ordens, dê opções limitadas, né? Não é o que você quer, né? É A, B. A criança decidiu C? Não, essa não é uma opção. Qual é a opção que você escolhe? A ou B, tá? Uma terceira forma da criança reagir é buscando vingança, tá? É no sentido de, você não me ama, você não me aceita, então você vai ver só. Então é aquele confronto, sabe? Eu estou me sentindo magoado por não ser visto, por não ser aceito, por não me sentir importante, então eu vou magoar, né? Aquela pessoa que foi muito magoada, muitas vezes acaba magoando. Então, é essa sensação da vingança, que é inconsciente, tá? Mas é uma forma da criança reagir à sensação de não estar se sentindo aceita nem importante. E como você vai se sentir diante disso? Ressentido. Então essa sensação de ressentimento que você tem diante daquele comportamento, de mágoa, é quando a criança está tentando se vingar de você por não estar se sentindo aceito nem importante. O que você vai fazer? Vai punir aquela criança? De forma alguma. Isso só vai aumentar a reação da criança. Então, diante daquele comportamento de vingança, onde a criança está querendo ali uma intenção de magoar, de forma inconsciente, é apenas uma reação do que ela está sentindo. Lembra que eu falei? A criança, ela reage pelo que ela acredita que é verdade, não pelo que é verdade realmente. Então você não vai punir essa criança, você vai acolher, no sentido de olhar para ela e falar, olha, eu percebo que esse comportamento que você está tendo é porque você está magoado. Você pode conversar comigo? Deixa eu tentar entender como você está se sentindo, como a gente pode resolver isso. Então, quando você tenta controlar, quando você tenta punir, você só vai acentuar essa reação, tá? Então, a melhor forma é de você dizer,
Eu entendo que você está magoado, eu só preciso entender o porquê. O que a gente pode fazer para melhorar? O que será que eu fiz que fez você se sentir assim? A criança e o adolescente muitas vezes precisa ser direcionado para que ele mesmo consiga entender o que ele está sentindo. Tá? Então você, como cérebro mais desenvolvido da relação, precisa conduzir essa criança, esse adolescente, para que ele chegue a essa conclusão, para que ele entenda por que ele está reagindo daquela forma, porque tudo aquilo é uma reação inconsciente. Eu me senti de uma forma e reajo dessa forma. Então você vai ajudá-lo a entender o que aconteceu, tá? E nunca vai ser punindo, nunca vai ser controlando. E por último, qual é a reação? É uma reação de inadequação. É uma sensação de que, não adianta eu fazer nada, que eles não vão me amar, eles não vão me aceitar, então eu não faço nada. Se eu fizer, eu não me sinto importante, visto, se eu não fizer também não, então não faço mais nada. Então, a sua sensação diante desse comportamento geralmente é uma sensação de incapacidade, de frustração. Então, como você pode reagir com o seu filho quando ele está nessa sensação de inadequação? De que já não adianta mais fazer nada, ele acaba não aceitando ordens, não fazendo nada, porque não para confrontar, mas é tipo, se eu fizer não vai adiantar, vocês vão continuar, na cabeça dele, né? Vocês vão continuar me ignorando, eu não me sinto aceito de qualquer forma, então é melhor eu nem fazer. Então você precisa, através de pequenas ações, ir incentivando essa criança. Nesse sentido, você precisa encorajar o seu filho, você precisa valorizar os pontos fortes, você precisa comemorar as pequenas conquistas. Então é sempre numa visão de encorajamento, de mostrar que ele é capaz, que você o vê e você o valoriza, tá? Então, gente, essa foi um vídeo para que a gente possa ampliar a nossa visão diante do mau comportamento dos nossos filhos, que muitas vezes não são maus comportamentos, então a gente precisa passar pelaquele filtro, pelaquela peneira, para realmente entender, é um mau comportamento. Diante disso, entender que o mau comportamento tem uma origem, então lembrar da figura do iceberg, eu estou vendo um mau comportamento, mas por baixo disso existe uma necessidade, que de forma geral é a busca de aceitação, é a busca da importância. A criança ou o adolescente vai reagir de 4 formas. E eu trouxe aqui quais são as 4 formas e como você pode reagir, né? Controlar aquela situação de acordo com a origem. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Deixa aqui no comentário se foi útil, se você de repente aplicou isso e aí deu certo, me conta que é importante eu saber o resultado, o impacto dessa informação que eu trago aqui na sua vida. E outra coisa que eu vou te pedir, compartilhe esse vídeo. Se você tem aí amigos com filhos ou que trabalham muito próximo com criança e acredita que isso pode ajudar no dia a dia deles, compartilhe para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas e ajudar mais famílias, tá bom? Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!